Meu nome é Carla Costa e a gente vai aproveitar nesse vídeo para discutir um pouco sobre o brasileiro e as suas domésticas, aproveitando um debate que surgiu durante esse período de quarentena. Oi pessoal, eu tô gravando esse vídeo a partir de um artigo que eu li num site chamado Universa. O artigo é da Nina Lemos e tem o seguinte título: Thaís Araújo reflete sobre a vida sem empregada. Mais brasileiros farão isso? O artigo está refletindo um pouco sobre o fato das casas do nosso país ainda terem as empregadas domésticas. Muitas delas, inclusive, moram no emprego. E é muito interessante destacar isso, de que os países estrangeiros, principalmente os países europeus, países de capitalismo avançado, consideram uma anomalia, né? Acham esquisito quando chegam no Brasil e descobrem que nós ainda temos casas com empregadas domésticas. E aí a reflexão que a autora está fazendo nesse texto é sobre o fato de duas atrizes, né? A Marília Gabriela, que é a atriz, é a apresentadora, é escritora, e a Thaís Araújo, também é atriz, enfim, é produtora, se eu não me engano, elas terem dispensado as suas empregadas domésticas. E aí uma das coisas que a Nina Lemos reflete é o fato de que ela não estranhou a Marília Gabriela ter dispensado suas empregadas, mas que estranhou que ela tinha 3 empregadas. Então, uma pessoa que tem 3 empregadas domésticas em casa, isso para ela era algo estranho. E a Thaís Araújo fez um vídeo e colocou no IGTV, no seu perfil no Instagram, falando sobre como ela teve a oportunidade de refletir sobre a própria vida, a vida da família, cuidar da família, a partir do momento que teve que dispensar os empregados da casa dela que trabalhavam em casa. Aí eu queria trazer algumas questões de aprofundamento sobre isso. A Nina Lemos já faz uma reflexão e aí ela coloca, por exemplo, a necessidade de que as empregadas domésticas elas tenham outras oportunidades de trabalho e que, se forem empregadas domésticas, que sejam diaristas, por exemplo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês fazerem a leitura desse artigo, que é de onde eu estou partindo para refletir, a partir de onde eu tomei conhecimento sobre essa questão das empregadas domésticas e das atrizes. Enfim, eu vejo essa questão a partir de 2 pontos de vista. Eu acho que a gente tem que pensar no primeiro ponto de vista, que é esse cenário do avanço do coronavírus, né, da infecção e da pandemia no mundo, e que nós estamos aqui no Brasil fazendo uma quarentena voluntária, e que nessa quarentena voluntária as empregadas domésticas não podem estar expostas nos seus trabalhos. Elas precisam também ter o direito de estar em casa cuidando da sua família, cuidando dos seus e garantindo os seus salários. Então, nesse ponto de vista, olhando por esse lado, está corretíssima a atitude das atrizes. Elas realmente precisam liberar seus empregados, quem os tem em casa. Inclusive, uma das primeiras vítimas do coronavírus no Brasil, né, vítima fatal, foi uma mulher de 62 anos, que é empregada doméstica e que estava trabalhando quando seus patrões voltaram de uma viagem para a Europa, infectados pelo vírus, e a empregada permaneceu trabalhando e acabou adquirindo a doença e vindo a falecer. Então, nesse sentido, isso está correto. No meu outro ponto de vista, e aí é onde eu quero trazer o aprofundamento dessa temática para a gente discutir aqui, é discutir sobre não ter empregadas domésticas no Brasil, que é uma defesa que a autora faz nesse texto. Se a gente pensa refletindo sobre a necessidade de cuidar da sua casa, a necessidade de cuidar dos filhos e ao mesmo tempo trabalhar, né, no Brasil isso ainda é resolvido pela contratação de outras mulheres que vão realizar esse trabalho de cuidado, trabalho que a gente, como feminista marxista, tem chamado de trabalho de reprodução social. Então isso é um fato concreto. No Brasil, as trabalhadoras domésticas, elas são muitas e elas sustentam as suas famílias a partir desse trabalho. Então, quando a gente pensa e sugere que não haja trabalho doméstico no Brasil, a gente também precisa pensar que não há outras oportunidades para essas mulheres.
Então, se nos países de capitalismo avançado é possível que as mulheres tenham outros empregos e também cuidem das suas casas, é porque há outras oportunidades de trabalho para essas mulheres. E aquelas que não as têm, muitas vezes estão numa pobreza extrema, sem nenhum tipo de trabalho, desempregadas, sem qualquer assistência por parte do Estado, seja em relação à saúde, em relação à educação, em relação à manutenção da vida. Então, se é uma anomalia para os outros países, aqui é normal e ainda é do ponto de vista de que o capitalismo existe e que essas mulheres precisam trabalhar necessário. Então, quando a gente coloca que essas mulheres devem sair do trabalho doméstico, que dormem no emprego e que estão na casa de outras pessoas para trabalhar como diaristas, por exemplo, nós estamos defendendo uma informalidade para o trabalho doméstico, o que coloca essas mulheres numa situação de precariedade muito maior, porque não tem um salário garantido ao final do mês, vão receber, vão ter uma renda de acordo com o trabalho que conseguirem. E estando nessa condição de quarentena, as diaristas não estão sequer trabalhando e não estão recebendo dinheiro, porque elas só recebem por dia trabalhado. E as empregadas domésticas que estão conseguindo ficar em casa e garantindo seus salários, estão tendo mais garantia e estabilidade de manter a sua condição financeira. Do ponto de vista da patroa, e aí a autora coloca isso, e as próprias atrizes, a Thaís Araújo destaca muito isso no vídeo dela, vocês podem procurar no Instagram da atriz, está sendo colocado isso como uma mudança de hábito e a possibilidade dessas mulheres reverem seus privilégios e a partir disso poderem cuidar das suas próprias casas. E aí a gente precisa pensar que, de novo, nessa dicotomia de privilégio e direito, e entender que não é um privilégio que você tem e condições de contratar uma empregada doméstica e não realizar o trabalho de cuidado da sua casa, que na verdade é uma relação de exploração e é uma clara relação expressa de luta de classes. Então, uma mulher que na sua casa explora o trabalho doméstico de outra mulher, mesmo que em outro contexto ela esteja trabalhando e seja explorada, olha, a nossa terceirização da exploração, isso existe por conta das relações que nós estabelecemos na sociedade capitalista. E é fundamental pensar o trabalho doméstico nessa relação, nessas relações de empregabilidade, de trabalho e de exploração de uma classe sobre a outra. Essas mulheres que estão podendo abrir mão de suas empregadas domésticas e mantendo o salário delas, são mulheres que estão em classes e cuja existência se mantém pela exploração de outras mulheres mais pobres. Não é um privilégio, eu acho que é isso que eu tô querendo dizer, não sei se eu tô conseguindo ser clara para vocês. E aí a Thaís Araújo coloca algumas coisas que pode parecer, no discurso do feminismo liberal, muito avançado, que é, eu tô aprendendo a cuidar da minha casa, eu tô aprendendo a cuidar dos meus filhos, isso tá sendo muito bom para mim, eu tô revendo meus privilégios. É um discurso que aparentemente é avançado, é feminista, e ele é feminista do ponto de vista liberal, mas ele é limitado porque ele não alcança grande parte das mulheres desse país, que cuidam das suas casas desde sempre, que aprendem, que são educadas a cuidar das suas casas e que vão trabalhar como domésticas impreterivelmente, porque não há uma outra oportunidade de trabalho para essas mulheres. Então, quando a gente pensa e quando a gente discute o feminismo do ponto de vista marxista, a gente pensa numa sociedade que as mulheres e as pessoas, os homens, todos os seres humanos tenham condições de cuidar de si, cuidar de suas famílias e cuidar dos seus. E tenham, inclusive, tempo livre para isso. Que o trabalho não seja um aprisionamento de grande parte das suas horas do dia para que você tenha que terceirizar o cuidado com a sua família. É para a gente ter condições de cuidar, de trabalhar e de aproveitar os frutos do trabalho. Essas relações não podem ser construídas na sociedade capitalista. Então, a gente não pode cair no discurso de tentar melhorar a sociedade capitalista ou melhorar as condições de vida das mulheres, achando que defendendo um tipo de trabalho
em detrimento do outro, a gente está defendendo melhoria das condições de vida. A informalidade, apesar do discurso do empreendedorismo, né, do trabalho para você mesma, faça acontecer, ele parece avançado dentro de uma lógica do feminismo liberal, mas ele coloca as mulheres na informalidade, ele retira direitos que são assegurados para as mulheres e isso é prejudicial. Então, pensar em soluções para o trabalho doméstico não podem ser soluções que não estão atreladas à estrutura da sociedade capitalista e como essa estrutura reverbera na condição de vida das mulheres. E aí eu queria que a gente pensasse não só sobre isso, mas essa quarentena está sendo a oportunidade das pessoas reverem sua forma de viver, mas que se a gente ficar na forma de viver, ou se a gente ficar na forma como a gente enxerga o mundo, e esse período é para a gente pensar sobre como a gente vê o mundo, dessa forma superficial, nós vamos dar uma outra cara para os nossos problemas e não resolvê-los. É isso, minha gente. Espero que eu tenha levantado algumas questões interessantes para vocês. Eu gostaria de pedir que, se vocês gostarem do vídeo, não deixem de curtir, de compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima!